Fala galerinha, beleza? Bem-vindos à segunda parte do vídeo A História Nebulosa por Trás da Rede Globo. Pois é, eu resolvi fazer esses dois vídeos porque eu estava tentando responder uma pergunta que sempre me incomodou. Por que a Rede Globo cresceu tão mais que as concorrentes? Sendo que a gente aqui no Brasil tem um processo de concessão pública, então deveria haver aí uma disputa equivalente de mercado entre as principais redes de TV públicas, né? Esses canais abertos que a gente chama aqui. E no primeiro vídeo eu contei para vocês como a Rede Globo iniciou sua trajetória lá ainda em 1925, vamos completar aí 100 anos já. E como ela passou a ter uma ação, uma atividade política e se unir ali aos governos para conseguir determinadas vantagens, né? Principalmente verbas públicas. Mas nem só de verbas públicas vive a Rede Globo e é isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Então se você gosta do meu conteúdo, não deixe de dar um like, se inscrever no canal e compartilhar com a tia do Zap. Beleza? Bora lá, galera! Vamos lá, pessoal. Boa parte do que eu vou falar no vídeo de hoje foi mostrado aqui nesse documentário, que é Muito Além do Cidadão Kane. Conta boa parte dos detalhes de tudo isso que eu vou comentar com vocês hoje aqui, tá? Então eu queria fazer um agradecimento ao documentário, principalmente, mas também a Brasil Paralelo. Foi onde eu encontrei boa parte do material também que eu utilizei para fazer esses dois vídeos para vocês. Eles têm um dossiê bem legal lá, tá? Então a gente vai comentar aqui o primeiro escândalo político aí que cercou a Rede Globo ali, né, meados ainda dos anos 80. Então o que aconteceu, pessoal? Vocês viram no vídeo passado que a Rede Globo era muito próxima do governo militar, porque ela ajudou os militares a vencer os comunistas. Isso é muito importante a gente ter esse panorama aqui, porque a Rede Globo hoje ela tem essa tendência esquerdista, porque se vocês acompanham meu canal há algum tempo, tem toda essa revolução cultural acontecendo no Brasil. Os esquerdistas tomaram conta das universidades e claro que a Globo não ia ficar imune a isso. Quem está se formando, vocês sabem como são as universidades hoje e já de algum tempo atrás. Então, mas a Globo nos anos ali 70, 80, 90, ela se unia com quem dava dinheiro. Mas como o governo militar estava em decadência, ela já estava ali muito íntima de Tancredo Neves. O Tancredo Neves era bem íntimo do Roberto Marinho. Roberto Marinho, apesar de ter apoiado a ditadura, já estava ali no esquema com o novo presidente do Brasil. Então, o que aconteceu, pessoal? Logo após a eleição, Tancredo se encontrou lá no almoço com Roberto Marinho e um amigo, que era o ex-governador da Bahia, Antônio Carlos Magalhães. Já estamos chegando em nomes conhecidos aí, né? Então, logo em seguida, o Tancredo Neves anunciou o Antônio Carlos Magalhães como ministro das Comunicações. Olha que cargo importante e que interessa muito a Rede Globo. Acontece que o Tancredo morreu. Quem assumiu foi o Sarney. O Sarney, pessoal, já era dono de uma emissora afiliada à Rede Globo lá no Maranhão. Olha as coisas acontecendo aí. Então, o que aconteceu depois disso? Tinha uma empresa chamada NEC Brasil, uma empresa japonesa, de origem japonesa. Essa empresa era a principal fornecedora de equipamentos de telecomunicação do governo brasileiro. Muita grana rolando aí, viu? Aí, já como ministro, o Antônio Carlos Magalhães alegou que os japoneses da NEC, eles tinham denunciado, mandado uma mensagem para ele, avisando que o administrador brasileiro tinha dado um desfalque na empresa. Tava ali, desvio, caixa 2, aquela bagunça toda, né? Qual que foi a atitude do Antônio Carlos Magalhães? Ele interrompeu os negócios com a NEC Brasil. Tudo. Ele não só interrompeu os negócios, ele deu um calote na empresa. A empresa já tinha entregado alguns itens, alguns produtos, alguns serviços. Ele simplesmente se recusou a pagar.
Nessa época era uma dívida de 30 milhões de dólares. Era muita grana. O que aconteceu? A empresa ficou inviável, pessoal. Inviável, não tinha condições de continuar. E daí, quem foi lá? Roberto Marinho, ao Japão, e comprou a empresa por $1 milhão. $1 milhão. Assim que foi feita essa negociação, a empresa voltou, o governo voltou a ter os contratos com a NEC Brasil. Imagina, a empresa do dia para a noite passou a valer $350 milhões, faturar muito, dá muito lucro para a Rede Globo. Então, é aquela história, né? Você conhece o rei, fica mais fácil. Então, tem essa história nebulosa aí. A outra história que eu vou contar para vocês é do Papa Tudo. Quem é mais velho aí lembra do Papa Tudo. Ele era um concorrente da Telecena, que é um título de capitalização. A Globo, para realizar essa empreitada, fez parceria com o banqueiro Arthur Falck. Esse aqui é o Papa Tudo, pessoal. Muito parecido com a Telecena mesmo, né? Olha ele ali, ó. Então, e esse aqui é o Arthur Falck. A Globo apostava muito nesse material, nesse título de capitalização. Dava muita grana. Inclusive, ela utilizava a sua força principal para divulgar o produto, que era o Xuxa e o Faustão. Então, para vocês terem uma ideia, Xuxa e Faustão nessa época aí, anos 80 e 90, eles estavam no auge. Era todo mundo que estava com a TV ligada estava vendo Xuxa, ali o programa infantil durante a semana, final de semana Faustão. Os caras eram monstros. Então, o Papa Tudo, ele tinha ali várias promessas, beleza? E no prêmio principal eram feitas promessas milionárias. Mas, além disso, ainda tinha uma série de supostos benefícios. E também eles fizeram uma parceria com a Unicef. Lembram da Unicef? Aquela mesmo, do Didi. Não vamos nem falar aqui de Criança Esperança, tá? Hoje eu não vou falar disso. Mas também fizeram parceria com a Unicef mandou lá as pessoas, e eles diziam que destinava dinheiro para caridade. Mas, de repente, as lotéricas e os Correios pararam de resgatar os bilhetes. Eles falavam que os prêmios não estavam chegando. E foram investigar isso aí, gente. Tinha um estelionato por trás. Dizem que foi o Arthur Falck, inclusive ele foi preso, foi condenado a 5 anos de cadeia, mas eles deram um rombo aí, essa brincadeira, na época de 168 milhões, tá? Seriam 500 milhões hoje. Muita grana ficou nisso aqui. Arthur Falck, o que aconteceu? Brasil, né, pessoal? Recursos, a pena, o crime prescreveu. E ele ficou sem punição. Então, essa é a Rede Globo, pessoal. O terceiro escândalo de hoje. Copa do Mundo. Foi divulgado uma reportagem da Record TV que a história de um promotor suíço, o Thomas Hildebrand, descobriu que a Sports & Leisure, uma empresa da Suíça, ela pagou 37 milhões de francos suíços em propina a João Avelange e Ricardo Teixeira, que é o genro do João Avelange. Esses dois, pessoal, eles comandaram o futebol no Brasil e no mundo. João Avelange foi presidente da FIFA durante 30 anos. Então, esses caras mandavam em tudo. E eles tinham esquemas ali de receber propina e, aparentemente, essa era uma empresa de fachada, uma empresa com esquema com a Globo. Porque o objetivo dessas propinas era dar o monopólio da Globo em transmissões da Copa do Mundo. Então, ali, em 30 anos, ali, investigações dizem que foram mais de 220 milhões em propinas. Muita grana. E vocês lembram que a Globo tinha esquema? Tinha que ter esquema, porque ninguém conseguia transmitir nada. O futebol a gente só conseguia ver na Globo. A Band lutava. A Band, quando a Band começou, ela era para ser o canal do esporte. Mas como que concorre com a Globo? Não concorre, não tem os direitos de transmissão. Então, não conseguia. A Band teve que partir para outros meios. Olha aqui o João Avelange, pessoal. Também temos aqui na investigação do FIFA Gate, que ainda está em andamento nos Estados Unidos, tá? Que tem um delator, Alejandro Bursaco, que é argentino. Ele trabalhava numa empresa argentina que, junto com a Globo e outras, segundo ele, pagou propina a dirigentes do futebol da América do Sul pelo monopólio da Libertadores. Então, Copa América e Libertadores.
Então, outros torneios que ninguém mais conseguia chegar neles. Somente a Globo passava isso, gente. Nos anos 90 não tinha conversa, no começo dos anos 2000 também. Segundo ele, 80 milhões de caixinha foram pagos pela Globo ao cartório Julio Grondona. Isso aqui já para agora, porque está em andamento ainda, mas era para ter os direitos de transmissão das Copas de 26 e 30. Então o negócio está rolando ainda, pessoal. Então não acabou, tá? Dizem aí que os pagamentos feitos pela Globo ou Versas na Holanda, que segundo essa mesma investigação, eles tinham um esquema da Globo não pagar esses contratos aqui pelo Brasil. Eles pagavam de empresas de fora. Por quê? Para fazer sonegação de imposto. Segundo investigações, 183 milhões foram sonegados. Isso é um documento de 2006. Então, era um esquema de transferências de direitos de transmissão. O que acontecia? Essas empresas do exterior compravam os direitos de transmissão, a Globo comprava essas empresas ou ela repassava para a Globo. Mas a Globo não fazia negociação aqui no Brasil para fraudar o fisco. O auditor Alberto Sodré, ele afirmou que as organizações do Globo se utilizaram de uma rede de pelo menos 11 empresas sediadas em paraísos fiscais para disfarçar a compra de direitos de transmissão, como se fosse um investimento em ações de empresas no exterior. Então, também tem em 2018 o jornalista Ken Bensinger, ele lançou nos Estados Unidos o livro Red Card, que conta em detalhes todos esses esquemas, todos os esquemas de corrupção esportiva na história. O FIFA Gate, inclusive o FIFA Gate revelado em 2015, que a Globo estava envolvida, né? O que aconteceu? Esse livro, quando queriam lançar esse livro no Brasil, a Globo, a editora Globo, que a Globo também tem uma editora de livros, comprou os direitos desse livro. Era para ser lançado em 2015, mas ela segurou, entendeu? O livro estava sendo previsto para ser lançado em 2015, um ano depois da Copa, no caso, né? Só que a Globo segurou, atrasou o lançamento para não influenciar ali a Copa do Mundo e Olimpíadas que tiveram no Brasil. Foda, né? Então, temos também aqui, não só no futebol, também tem propina do governo. Aqui é o esquema que eu comentei no começo do vídeo. A Globo sempre está ali macumunada com quem está no poder. Ela está interessada em quem está no poder, quem tem a verba. Entendeu? Agora, lá tem muitos jornalistas, sim, esquerdistas, tem comunistas dentro da Rede Globo, manipulando ali o conteúdo. Mas ela está interessada em dinheiro, pessoal. O Bolsonaro não pagou ela, não deu as verbas que ela pensou que teria, que todo mundo sempre pagou. Ela falou, esse cara não vai ser maluco de romper com isso. E ele foi. Tanto que sofreu o que sofreu nos 4 anos. Aí a Rede Globo fez aquela campanha louca. Primeiro, aquela campanha de destruição da reputação do governo durante 3 anos. E no último ano, uma campanha de destruição total e em prol do Lula. Por quê? Porque o Lula, o PT paga. Isso aqui é a proporção de gastos em publicidade e marketing do governo federal, tá? Então, em azul é o Bolsonaro, em vermelho o Lula. Olha como o Bolsonaro pagou valores muito mais próximos entre todas as TVs, o que seria normal. A Globo ainda merece, por enquanto merece ganhar um pouco mais, porque ela tem maior audiência. Só que a gente sabe como isso foi construído, né? E olha o quanto mais o governo do PT sempre pagou. E aqui, pessoal, uma somatória de quanto a Globo recebeu durante todos os governos do PT. Passa de 6 bilhões, chega perto de 7 bilhões, tá? As verbas de publicidade que a Globo recebe. Também tivemos um caso com o governador Sérgio Cabral, aquele condenado a muitos anos de prisão. Muitos, acho que passou de 200 e agora está solto. Né, com o governo novo aí, deram um jeitinho. Ele pagava 80 milhões para a Globo simplesmente não noticiar os escândalos de corrupção que ele estava envolvido. Então ele tinha um acordo ali com os irmãos Marinho, e os irmãos Marinho também tinham interesse em gerenciar, ganhar a licitação que ia gerenciar estudos, projetos e desenvolvimento para a implantação de um importante equipamento cultural no Rio de Janeiro, pessoal. E a Globo conseguiu isso. Ela indicou as construtoras e ela
eles conseguiram fazer essa aproximação com o governador, com o Sérgio Cabral, e o Sérgio Cabral bancava para ela não noticiar, para ela jogar embaixo do tapete. Então, vocês viram que não dava para fazer em um vídeo só. É muita coisa que acontece. Isso aqui eu creio que dá para explicar bem como a Rede Globo construiu a história dela. Porque não é uma história construída, claro, eles têm os méritos, mas é uma história construída por trás, ali, ó, por baixo dos panos, às escondidas, conseguindo esquemas que, esses esquemas, no mercado, quando tem essas interferências, geram esses monopólios. Sempre quando o governo está se metendo na livre relação de comércio entre as pessoas e as empresas, gera essa ruptura. Sempre que tira do livre mercado, pessoal, alguém vai ganhar com isso. Alguém tem interesse. Alguém vai ter vantagem. Então, acaba essa livre concorrência e tem essa vantagem. E foi através dessas vantagens, tanto com o governo federal como através de corrupção, que a Globo conseguiu se descolar tanto das concorrentes. Então ela tinha muito mais dinheiro, tinha muito mais capital para investir e as outras não tinham. E ela conseguia fazer aqueles contratos malucos com seus talentos. Ninguém conseguia tomar um talento da Rede Globo, um ator, um diretor, um escritor. E ela conseguia investir muito em tecnologia, muito no aparato de equipamentos, no Projac, que é um dos maiores centros de entretenimento, acho que é o maior da América Latina, de filmagem, para fazer suas novelas, suas séries. Então é um monstro que a gente descobre como foi construído. Não é alguém que era brilhante, genial, que foi lá e falou, nossa, eu vou, através da minha capacidade, crescer, através das minhas soluções, através dos meus produtos, eu vou crescer muito mais que os outros. Não foi. Como normalmente não é. É muito difícil uma grande empresa que tenha crescido pelos próprios méritos. Na tecnologia a gente vê bastante hoje. Mais ou menos, né? Mas num livre mercado, de livre concorrência, é muito difícil. Sempre tem a mão do governo influenciando para derrubar umas e privilegiar outras. Esse é um dos problemas dessa intervenção estatal, porque o pessoal mete a culpa no capitalismo. A culpa não é capitalismo, do capitalismo. A culpa é, inclusive, que eles metem muito a mão, muita interferência no livre mercado. O livre mercado, ele só traz benefícios, tanto para as empresas quanto para os clientes, mas mais para os clientes. Esse tipo de intervenção estatal que privilegia alguns e prejudica outros, acaba fazendo essa centralização de renda e de faturamento, criando oligopólios e monopólios, e prejudica o mercado, prejudica o consumidor. Beleza? Se você gosta do meu conteúdo, não deixa de dar o like aí, se inscrever no canal. Já eu passei um pouquinho do tempo aqui, peço desculpas. Beleza? Um abraço, fica com a vinhetinha e até o próximo vídeo, pessoal. Compartilha aí.